Olá, Brasil! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz, até errei aqui meu português, porque eu estou muito emocionada, porque a minha convidada é muito especial. Estou aqui para falar sobre o corpo pós-parto, que é um tema que eu vivo abordando nas minhas consultas. Tenho abordado, principalmente depois que eu engravidei, lá no Instagram, do Não Conto Calorias. Acho um tema muito difícil, mas muito importante de ser falado por N razões que a gente vai falar aqui. E estou aqui com nada mais, nada menos do que ela, que é jornalista e escritora, com mais de 50 mil livros vendidos. Lançou em 2017 o livro que eu indico para quase todas as minhas pacientes, que se chama Fazendo as Pazes com o Corpo. Em 2020, lançou A Vida Perfeita Não Existe, que é um outro livro. Tem um canal no YouTube e um site, que é o Eu Vejo. Eu Vejo Você, né, Dai? Eu já falei quem é. Bem, e agora em 2022, ela está aqui gravando episódio do meu podcast, estou muito honrada. Me lembro do dia que você me escreveu no Instagram para me chamar para participar de uma entrevista no seu canal no YouTube, e eu fiquei praticamente sem dormir uma noite anterior, ansiosa. Foi um dos grandes momentos da minha carreira, de verdade, assim, que eu lembro muito bem. Dai, seja bem-vinda, estou muito feliz que você está aqui. Obrigada, Marina, que alegria estar aqui com você. Você sabe que quando eu conheci o seu trabalho, eu falei, eu preciso entrevistar ela no canal, porque naquela época, né, em 2016, era tão revolucionário uma nutricionista que não conta calorias, mas essa menina faz o quê, então? Né? Exato. E você vê, né, a gente está em 2022, faz tanto tempo já, e tanta coisa aconteceu, e a gente percebe que, infelizmente, a coisa piorou quando a gente fala da relação das pessoas com a imagem corporal e com a alimentação. O mundo está indo para um lugar que eu temo muito, muito perigoso. As pessoas vivem da imagem, vendem o seu corpo e adoecem por conta disso, e adoecem quem está seguindo. E, meu Deus, né, eu estou muito preocupada. E estou muito feliz de conversar com você hoje sobre esse tema. É a primeira vez que eu vou dar uma entrevista sobre esse tema, eu nunca falei. Sério? Eu tenho um vídeo no meu Instagram, que é de logo depois que a Lua nasceu, que chama O Meu Corpo de Mãe. E eu nunca ainda falei sobre isso, então a gente vai ter bastante... Olha ela gritando aqui, ó. Ótimo, é bom que tem participação dela. Coisa para conversar. Então, eu te falei, né, já, eu resolvi te chamar porque, enfim, eu queria muito chamar uma pessoa que já tivesse vivido esse processo de questionamento intenso sobre o corpo, que tivesse um know-how legal e que tivesse contato com conteúdo legal. E, enfim, eu acho que você tem toda uma relevância, acho que as pessoas precisam ouvir mais pessoas falando disso e que não sejam pessoas que estão preocupadas também em contar só a parte bonita da história, porque a gente sabe que é meio difícil, né? Bem, eu vou começar com a notícia, a pergunta clássica, que é, você teve medo de engordar na gravidez? Tive muito medo. Ser mãe era uma questão muito delicada na minha vida. Eu tinha o que eu achava ser o medo da mudança do corpo, e depois eu fui descobrindo, em tantas e tantas sessões de análise que eu fiz sobre esse tema, que eu transformava todos os meus medos reais num medo que era mais simples e mais fácil de encontrar, que era o medo de engordar. Então, eu achava que eu tinha pavor de engordar na gestação, e o que ia acontecer? Como se a gestação fosse o final da minha vida, que dali em diante o meu corpo não existiria mais, existiria um corpo que eu não ia suportar. Eu tinha uma fantasia que era mais ou menos assim. E eu pude entender, depois de tanto trabalho, de tanto estudo, de tanto trabalho emocional mesmo, que o que eu tinha era uma completa sensação de incapacidade de ser mãe. Eu tinha tanta insegurança de ser quem eu era, tanta baixa autoestima, tanta falta de confiança, uma sensação de inadequação, de insuficiência, que eu não me sentia capaz de criar uma criança e capaz até de gerar uma criança saudável. E esses fantasmas todos eu transformava na dor que eu já conhecia desde a minha adolescência, que era a dor de odiar o meu corpo, digamos assim, né? A dor de rejeitar o meu corpo e o medo de engordar.
Então, hoje eu vejo pelos depoimentos que eu recebo e pelas conversas com as mulheres, que tem muita mulher que sente exatamente isso que eu estou falando, mas não sabe direito que a dor fundamental, a dor originária, é uma dor muito maior do que simplesmente a dor de engordar. Então, essa foi uma descoberta muito importante na minha vida, né? Eu acho que sempre que a gente se pegar pensando, mas por que eu tenho tanto medo de engordar? A gente vai descobrir respostas muito importantes sobre como a gente se sente, como a gente sente a respeito de quem nós somos, das nossas dores emocionais como geral. Porque hoje eu já sei que a dor de odiar o próprio corpo, de estar em conflito com a imagem corporal, ela fala de dores muito mais profundas, que às vezes a gente não sabe. É aquela coisa, né, Marina? O ser humano é muito complexo. A gente sofre, mas a gente não sabe direito por que a gente sofre. E a gente busca vias mais fáceis. Então, era sempre assim. Não gosto do meu corpo, me acabo na comida, ou me impunho o jejum e fome, e era o sofrimento mais conhecido, digamos assim, né? Você já tinha passado, eu lembro quando você falou do primeiro livro, você falou assim, o título vai ser Fazendo as Pazes, e não eu fiz ou faça, porque é um processo É no gerúndio. constante. É no gerúndio. Eu lembro que você me falou Exatamente. isso, eu falei, putz, é verdade. E hoje eu estou vivendo isso de novo, né? Eu sei que você vai me perguntar isso mais para frente. Sim. Eu continuo tendo que fazer as pazes com esse corpo, ainda mais porque agora ele está bem diferente, né? Então, mas não vou me adiantar aqui, vou deixar você perguntar. Sim. Pois é, e aí, pensando nisso, né? Enfim, acho que tem muita gente aqui que vai escutar, que já conhece a sua história, tem muita gente que não conhece, e eu tenho certeza que vai se interessar, mas quando você decidiu engravidar, assim, em qual ponto você estava nessa coisa da aceitação? Eu nem gosto muito desse termo, mas enfim, acho que fica mais fácil explicar. Que ponto que você estava? Porque eu acho que as pessoas também têm uma ideia de que ela estava tudo resolvido, estava se amando, e falar, agora eu vou lá, pensando nessa parte do corpo, porque o medo da maternidade eu acho que ele é inato Toda mesmo. mulher tem, né? Se não tem, não entendeu o que vai vir pela frente. Eu acho que eu fiz 3 ou 4 anos de tratamento antes de engravidar, né? Tratamento que eu digo 2 anos com psiquiatra, em que eu precisei tomar de fato remédios para controlar ansiedade, alguns sintomas depressivos, mais ansiedade até. Depois eu já estava 2 anos sem medicação, o que me deu uma segurança. Mas eu continuei o tratamento com um nutricionista especializado em transtornos alimentares e com a minha terapeuta, minha analista, que eu faço terapia até hoje, né? Não parei nem durante a gestação, nem depois do parto. Então, eu posso dizer que eu estava em acompanhamento há 4 anos quando eu engravidei. Só que, durante 2 anos, nos 2 primeiros anos, foi então que eu decidi, tá bom, agora eu estou pronta para ser mãe. Quer dizer, pronta a gente nunca sente, mas tomei a decisão, ok, eu já estava na época com 37 anos, né, quase, e já pensei, meu relógio biológico está aí, já vai começar a ser difícil. E aí eu comecei a tentar engravidar e não conseguia. E aí uma chavinha mudou. Quando eu percebi que talvez eu tivesse esperado demais, quando me passou pela cabeça que tudo que eu machuquei o meu corpo nos últimos 20 anos, talvez tivessem me prejudicado a ponto de agora eu não conseguir gerar uma vida, Marina, aí pegou. Sabe? Imagina. Aí foi o começo de uma mudança de relação com o meu corpo, porque ali eu entendi que o meu corpo não era uma imagem. Eu acho que pela primeira vez eu entendi qual era a função do meu corpo na minha vida. Nossa, agora eu quero ter um filho e eu não consigo? O que eu fiz com o meu corpo? Ou aí outros questionamentos. Por que eu sou uma mulher que não é fértil? Por que eu não consigo gerar uma vida naturalmente? E aí você pira, né? Aí você vai para outros lugares. E aí é um tempo perdido, em tese, porque vamos supor que isso fosse uma consequência de tudo que você provocou esse tempo todo. É uma culpa também, é difícil, né? Muita culpa, muita culpa. E aí a gente partiu para um tratamento, eu fiz FIV, tive até a felicidade de conseguir já no primeiro ciclo de FIV, eu implantei um primeiro embrião que não colou, e aí já na segunda tentativa de implantação já veio a lua, e aí foi muito interessante, porque esse caminho de decidir que queria ser mãe, tentar engravidar por 2 anos e não conseguir, me transformou de uma forma muito interessante.
Tá. Então você chegou, de certa forma, muito mais preparada nesse sentido, mais compreensiva com o corpo, né? E te digo mais, eu sabia que o tratamento para engravidar poderia engordar. É. Tem uma fantasia de que você vai tomar uma bomba de hormônios e você vai Ah. engordar muito. Não é verdade, quer dizer, não é verdade, não sei. Comigo não aconteceu. Eu acho que Uhum. ganhei o quê? 2 quilos, que na verdade, depois que você faz todo o processo de tomar os hormônios, não é que você engorda 2 quilos, você incha, porque a Sim. barriga fica muito inchada, né? E depois que eu fiz a coleta dos óvulos, já desinchou. Então, assim, mas eu pensei nisso, meu Deus, agora além do peso da gestação, eu já vou ganhar mais peso no tratamento. E aí eu falei, não importa, o que eu mais quero nesse momento é ser mãe, então eu vou engordar quanto eu precisar engordar e tudo bem. Então, para chegar nesse entendimento, aí eu já fiquei muito feliz porque eu pensei, eu acho que eu estou curada do meu transtorno alimentar. Sim, isso que eu ia falar. Tudo bem se eu engordar, é mais importante nesse momento eu fazer tudo que o meu corpo precisa para me ajudar a ser mãe. Então foi uma mudança bem importante para mim. E aí depois, quando eu engravidei, eu tive uma gravidez muito feliz. Assim, eu gostei de estar grávida. Eu já vi um post seu dizendo que você não gostava, né, da Né? barriga. Não, Eu eu não não. gostava da gravidez, do geral, só gostava de furar fila. E menina, você acredita que eu não usufruí de nenhum benefício desses? Nossa, eu Como eu furei fiquei muito. grávida toda a pandemia, eu Ah, não é saí de verdade. casa. Então, assim, eu não furei uma fila, eu não tive nenhum privilégio de grávida. Eu Assim. Eu falei, tive. tinha que engravidar de novo só para poder ter esses privilégios de grávida, né? Nunca parei o carro na vaga de grávida, não pude usar. Nossa, eu sei até hoje no shopping JK Iguatemi onde é a vaga de grávida, porque eu ia lá, essa parte eu amei, mas é porque eu achava que realmente eu ia não me sentir linda, não me sentir feia, eu me sentir neutra, essa é a verdade. E putz, ai, a roupa, tudo difícil, e o calor, e vai andar. Não, eu gostei muito do dia do parto. Achei assim, pelo parto eu teria 19 mil filhos, É mas a tal da mesmo. gravidez eu achei, É. não é para Eu, mim, eu, não. eu gostei muito de estar grávida. Eu gostava da sensação de borboletinhas no estômago, assim, no Você se começo, sentia quando. linda? Não, assim, você já é, mas assim, você se sentia, essa sua Imagina. percepção. No começo, não. Nos primeiros meses, como eu tinha muito enjoo, fiquei muito enjoada, eu me sentia inchada, eu me sentia esquisita. Então, não. Mas quando a barriga tomou forma, quando eu comecei a ter barriguinha de grávida, aí eu me achava tão linda. E eu usei só, assim, tudo bem que eu não saí de casa, né? Mas eu Sim. usava só vestido justo. Uma coisa que, assim, eu nunca usei vestido justo, porque eu nunca gostei que marcasse o meu bumbum e a minha barriga. Na verdade, eu tinha mais vergonha do bumbum, sabe aquela forma do bumbum, assim, Sim. da forma do quadril? Eu sempre tive vergonha de ter formas femininas. Muito curioso, né? Isso foi uma coisa que Que eu eu ia descobri falar, todo também. bumbum tem formato, né? Até quem é É, retinho tem. eu me achar gorda da minha doença era eu não gostar das formas de um corpo feminino, entendeu? Eu tinha uma negação a essa feminilidade, talvez atrelado a todos os medos da maternidade, né? Sim. Então eu não gostava era de ter o bumbum avantajado, de ter o quadril, de ter o formato dos seios, eu não gostava do corpo feminino. O meu desejo de magreza era por ter um corpo reto e esquelético, Uma tábua, né? né? Uma coisa Uma tábua, eu infantil queria até. ser exatamente. A minha terapeuta dizia: Daiana, você está me relatando um corpo de uma menina de 10 anos. Quer ter o corpo de uma menina de 10 anos? Aí eu pensei: não estou entendendo. Então era algo relacionado com talvez o medo da sexualidade, talvez o medo das Sim. formas femininas, sabe? E é Sim. isso tudo eu consegui desenvolvendo na minha terapia. E na gestação, pela primeira vez, eu curti o meu corpo feminino, sabe? E agora eu me sinto muito mais bonita do que antes da Lua nascer. Curioso, eu não acho que o meu corpo tá bonito agora, porque eu tô gordinha ainda, eu me sinto assim, eu tô gordinha, eu tô 6 quilos acima do que eu estava antes de engravidar. Tá. Por que eu posso dizer para você eu estou gordinha? Porque como uma pessoa, sem medo do julgamento de quem está me ouvindo, Sim, como sim. uma pessoa que viveu aprisionada na imagem corporal durante 20 anos, eu não posso mentir para vocês aqui, ficar com hipocrisia, dizendo que eu estou me achando linda hoje com 70 e tantos quilos. Eu ia É, mentir para vocês e eu não vim aqui mentir para vocês. Sim, eu gostaria de perder pelo menos os 6 quilos que ainda faltam para eu ficar como eu estava antes de engravidar.
Entretanto, eu já pesei 14 quilos a menos do que hoje, na Não época em estava que eu estava feliz. mais adoecida. E eu me achava gordíssima, eu só usava preto, só usava blusa de manga comprida, não ia na piscina, não usava biquíni. Então você vê como o sentir-se bonita não está relacionado ao que os outros enxergam, e nem a sua É, imagem corporal, está é, relacionado com o sentir. sim, Perceba o que eu falei. Sentir-se bonita. Não sim. é ser bonita, não é parecer bonita, é sentir-se de alguma forma. E hoje eu me sinto mais confortável com o meu corpo. E na gestação, com aquela barriga, nossa, eu me achava a coisa mais linda, assim. E eu, olha que engraçado, eu fiz fotos nua. Ah, isso que eu ia te perguntar, você fez ensaio? Porque outro dia uma paciente me escreveu e falou, eu fiquei grávida e não quis fazer porque eu tinha muita vergonha do meu corpo, eu não conseguia me ver gorda, eu não tenho fotos. E eu escrevi no meu post que eu quase não tenho foto, mas é porque eu realmente não curtia, assim, não é minha Uhum. pegada também muito a coisa da fotografia, enfim. E aí eu fiquei pensando quantas pessoas se arrependeram, porque muitas pessoas falaram É. comigo, faz que você vai se arrepender. Até hoje, tem 2 anos e meio que o João nasceu, não me arrependi, não acho que eu vou me arrepender. Mas é isso, Ainda bem, o né? corpo, exato, e o corpo nunca foi uma questão para mim, enfim, isso aí está É, muito bem fundamentado. Mas eu recebi várias mensagens de mulheres que falaram assim: eu me arrependo porque eu não fiz, porque eu me sentia gorda, e aí você está me falando, eu fiz foto nua, né? eu Tipo, isso fiz. É. É o o ápice. máximo, é o Veja, ápice. eu nunca postei e nunca vou postar. Eu Sim, fiz para mim. para Eu fiz você. para, Sim. assim, tanto que assim, eu não revelei, então eu não tenho elas no porta-retrato aqui na minha casa, porque eu não quero que ninguém me veja nua. Sim, E é muito curioso, assim, eu fiz para mim. E o sim. fotógrafo falou: Mas essas fotos estão maravilhosas, você não vai postar? Eu falei: Você não está entendendo, eu estou fazendo isso para mim. E como é que foi na hora, Dai? Tirar a Na roupa, ficar hora, não, pelada eu e. fiquei de calcinha. Sim, mas é ficar nua, gente. É de lado, assim, né? Então, aí, só que aí o fotógrafo tirou no Photoshop a marquinha aqui, porque eu quis que a foto parecesse mesmo. Mas eu estava tão feliz com aquilo, sabe? E foi tipo assim, a realização de um sonho, assim, uma sensação de estou em paz com o meu corpo, Sou dona dele. estou dona dele, estou gerando uma vida. Eu nunca tive, Marina, tanto orgulho do meu corpo. Uma vez eu aprendi uma frase que é honrar o corpo, né? Acho que foi a Manuela Figueiredo, a nutricionista, que me falou Sim, isso ela no vídeo fala isso dela. mesmo. É, e eu nunca mais esqueci isso, e eu nunca entendi direito o que ela queria dizer com honrar o corpo, porque era distante de mim, né? O meu corpo era fonte de medo, de rejeição, de vergonha, de culpa, não de prazer, alegria, orgulho, né? E a concepção da minha filha, a gestação, e amamentar a minha filha também, me deu um orgulho desse corpo, uma vontade de honrar esse corpo, e aí eu quis celebrar registrando essas fotos, que eu acho que ficaram lindas, da gestação, né? Sim. Porque assim, eu pensei, né, a Lua nasceu, eu já tinha, né, quase 39 anos. Pensei, provavelmente eu não vou ter outra gestação, né? E eu sempre pensei em ter um filho só, então provavelmente eu não vou mais ter filhos. Eu pensei, se eu nunca mais ficar grávida, eu quero ter esse momento. E foi muito legal, assim. Hoje eu olho as fotos e falo, puxa, eu fiquei bonitinha, gravidinha. É. Foi uma alegria. Claro que assim, né? O final da gravidez é bem difícil. Eu fiz as fotos com. Faltava uma semana para entrar no 9º mês, porque o 9º mês é muito cansativo, É, né? é. Você incha muito, eu tinha muita dor nas costas, eu sempre tenho dor nas costas. Eu me machuquei uma vez, acho que em 2014 ou 2015, fazendo ginástica, né, de forma exagerada, eu Sim. machuquei a coluna e nunca mais passou. Então, na gestação, eu tinha muita dor na minha lombar, uma coisa assim horrorosa. E não pode ficar tomando remédio, então foi bem difícil para mim. A lua me empurrava muito aqui para cima, eu tinha falta de ar, sabe? Eu passava muito calor, eu suava, suava. Teve um dia, muito engraçado, nunca contei isso para ninguém. Eu estava com tanto calor, e o ar-condicionado da nossa casa não funcionava porque o meu prédio estava em obra e eles tiraram as máquinas de ar-condicionado, então não tinha ar-condicionado. Eu falei para o meu marido, eu não estou aguentando de calor. Ele me disse, vamos encher a banheira de água fria, você fica dentro da banheira. Menina, eu passei uma tarde inteira dentro da banheira de água fria, tipo, eu assim, boiando, assim, porque eu não aguentava de calor, de mal-estar, de dor nas costas. Então, o final da gestação, ele é duro, assim.
Mas fora esse último mês, eu curti muito. E mesmo no final, assim, eu passava a mão. Eu tenho muita foto na minha casa, né? Com o barrigão, só de topzinho e shortinho, assim. Eu fotografei a minha barriga semana por semana, assim. E eu curti mesmo. Que curioso pensar, né? A vida inteira, tipo, talvez a barriga fosse uma questão e aí, de repente, então, vira para o mim, centro da sua vida de forma positiva, né? Foi um encontro muito bonito, eu e o meu corpo na gestação, sabe? E veja, Marina, que coisa louca, né? Eu nunca imaginei que depois que a Lua nascesse, eu ia viver tudo que a gente está vivendo com a doença dela, né? Para quem não acompanha, enfim, não sabe, a Lua tem retinoblastoma, que é um câncer raríssimo nas células da retina do olho, e a gente está fazendo tratamento ainda. E hoje eu fico pensando mais do que nunca, né? Essa vontade de viver, essa alegria que a Lua me trouxe, essa honrar esse corpo que gerou, que alimentou. E eu digo que ela nasceu e nasceu uma chama em mim, sabe? Alguma coisa acendeu. Eu tinha algo escuro dentro de mim, sabe? Algo mais entristecido, algo que eu não sabia direito explicar. E a Lua me trouxe uma vontade de viver. E aí, depois que ela adoeceu, parece que tudo fez mais sentido, né? Essa vontade da gente buscar a cura dela, a alegria, porque ela é uma explosão de alegria, minha filha, assim, ela enche a casa, parece que eu tenho 10 filhos, porque ela está sempre correndo, pulando, gritando. Então, claro que a maternidade tem todo o lado cansativo, que a gente ainda vai conversar aqui, mas eu, particularmente, estou vivendo uma coisa muito bonita com a minha maternidade, que eu não esperava, porque os medos que eu tinha eram muito grandes. E isso ressignifica também essa coisa do corpo, né? Porque você começa a ver, eu penso muito assim, minha mãe sempre falava isso e eu não entendia, e hoje em dia eu entendo, tipo assim, a mãe não pode ficar doente, mãe não tem tempo para ficar gripada, e a gente fica, né, assim, é muito doido, por um lado eu acho que é até um pouco entristecedor a gente ter que eu começar a olhar para a gente só depois que aparece outra pessoa, mas ao mesmo tempo é também muito interessante, né? Como que a gente se fortalece de uma certa forma, assim. Fortalece, assim, eu sou uma mulher muito mais corajosa, muito mais destemida, muito mais forte, desde que a Lua nasceu e depois adoeceu. Eu acho que as dificuldades da nossa vida, e toda vez que a gente enfrenta um grande medo na nossa vida, a gente tem um ganho de vitalidade impressionante, sabe? Eu acho que todo grande medo que a gente sentir, se a gente investigar a fundo, ele vai trazer algo muito importante para a nossa vida, se a gente conseguir superá-lo e nem não deixar ele vencer. Né? Porque hoje eu penso, já pensou se eu tivesse deixado o meu medo de ser mãe me impedir de estar vivendo tudo que eu estou vivendo agora? No meio disso tudo que você está vivendo agora, sobretudo com a Lua, né, adoecida, enfim, nesse momento aí que vai passar, tem espaço ainda para... Porque assim, né, de novo, você tem uma chama acesa, ressignificou e etc. Mas a gente sabe que é fazendo as pazes, sempre. Sim, E sim. a gravidez é uma transformação que eu falo, gente, não tem volta. Essa história de ver lá a fulana de tal com a barriga, às vezes a barriga de fato voltou, mas a bunda tá maior, tipo, muda mesmo, e não necessariamente para pior, enfim, né? Até porque o pior é subjetivo, mas meu ponto nem todo mundo passa por essa experiência transformadora, né? Eu acho que muita gente fica pior até, talvez por não ter tratado isso antes. E muita gente também romantiza de que eu vou e vai mudar minha vida, eu vou agora gostar do meu corpo porque eu gerei uma pessoa. Dentro disso tudo que você está vivendo, ainda tem espaço para você se incomodar com determinadas coisas? E como que você tem culpa quando você pensa, tipo, eu não devia estar pensando nisso, porque a gente tem essa ideia, né, de que não pode estar pensando, porque, olha só, minha filha doente, eu pensando na minha barriga. Rola isso? Como é que é? Eu me incomodo com várias coisas no meu corpo, né? Me incomodava antes e me incomodo agora até com coisas diferentes. Por exemplo, a minha barriga ficou bem mais flácida, com mais gordura, né? Estrias novas, que eu fiz uma barriga muito grande, então eu tive estrias assim. E assim, Marina, isso me incomoda assim, né? Também não vou mentir para vocês, me incomoda o peso a mais, me incomoda, os meus seios estão maiores também, tipo, eu usava
sutiã 44, na gravidez foi para 48 e agora está 46, não voltou para 44. E eu já parei de amamentar faz um tempo. Então, assim, coisas mudaram de fato. Tem roupas que eu amo, vestidos que eu amo, que não me servem ainda. E eu não sei se vão servir algum dia, né? Porque, de fato, minha cintura está bem maior. Eles não fecham nem aqui no peito, nem na cintura. Né? Engraçado que o meu corpo mudou da cintura para cima. As minhas calças todas já servem, mas o meu corpo mudou muito da cintura para cima. Então, sim, né? Eu olho no espelho e acho que está ruim certas partes. Mas tudo bem, sabe? Eu acho que, assim, o que eu te digo que eu passei a honrar e gostar desse corpo é que, quando eu estava doente, eu jamais conseguiria estar vivendo bem do jeito que eu estou, com um corpo do jeito que o meu corpo está agora. Porque, assim, se a gente pensar só na parte estética, esse não é o corpo mais bonito que eu já tive. Aliás, é o corpo mais longe do que eu sempre tentei ter. Hoje eu estou no meu maior peso, fora a gestação, né? Então, sim, esse corpo em alguns dias me incomoda. Às vezes eu quero botar uma roupa, não fica boa, eu boto uma mais larguinha. Só que o que mudou foi a importância que eu dou para isso, sabe? Eu já não fico com vergonha de sair de casa, eu já não tenho mais vergonha de usar roupa de alcinha, coisa que eu não usava, que eu tinha trauma com os meus braços. Eu lembro que você me falou isso uma vez. Eu, por exemplo, eu vou sentar e vai ficar a dobra da barriga? Vai ficar, porque tem bastante gordura aqui. E tudo bem, sabe? Eu não estou me privando de viver por causa do meu corpo. Antes eu me privava de viver por vergonha do meu corpo, ou porque alguém ia achar que o meu corpo estava feio ou bonito, né? Então, é muito interessante. O que mudou em mim foi o ponto de vista, a sensação do corpo. Antes, eu não tolerava ter um corpo com mais gordura, como eu tenho agora, entendeu? Eu dizia para minha terapeuta, esse corpo é estranho, essa gordura mole me incomoda, eu não aguento tocar esse corpo mole, né? E hoje hoje não me incomoda, sabe? Então, de novo, não é que eu acho que ele está bonito e não é que eu não gostaria de melhorar, né? Eu estou tentando, né? Comer um pouco menos aqui, diminuir o doce, porque na amamentação eu tinha muita fome, então eu sei que eu estou comendo mais do que eu precisaria. Talvez por isso também ainda não tenha voltado o peso. Mas tudo bem, eu não estou com uma urgência de voltar ao corpo de antes de engravidar, né? E eu acho que, assim, o mais interessante para mim, né? Claro que cada mulher vai viver isso de uma forma. Eu estou tão feliz de estar conseguindo estar assim, entendeu? Porque seria terrível para mim se eu continuasse obcecada, como eu era antes. Eu ia sofrer muito. Talvez eu não estivesse curtindo tanto a maternidade, por pensar, nossa, a maternidade estragou o meu corpo, e agora? Né? Eu realmente acho que, na minha vida, a vaidade sempre vai ser um ponto de atenção. Né? Eu sei que, por mais que hoje eu possa te dizer com muita alegria, eu me sinto curada do meu transtorno alimentar, mas eu continuo achando meu corpo feio. Dá para entender que são duas coisas diferentes? Né? Eu não preciso achar o meu corpo lindo e perfeito para estar curada e estar feliz com ele. Eu sou feliz com o meu corpo, eu tenho orgulho e eu honro o meu corpo, ainda que eu ache ele feio. Dá para entender? Sim, mas eu acho que é isso que é aceitação. Eu não acho que aceitação é você gostar o tempo inteiro, porque ninguém gosta de nada o tempo inteiro. E veja uma coisa muito legal que a minha terapeuta me ensinou. A gente está se referindo aqui ao corpo. Eu falei, né? Veja, eu acho o meu corpo feio. Não é verdade, eu não acho todo o meu corpo feio. Entendeu? E isso foi uma coisa que eu aprendi também. Eu sempre gostei das minhas pernas. Do meu corpo, a parte que eu mais gosto, do meu rosto, do meu cabelo, mas falando de corpo, é das minhas pernas. Eu adoro usar saia curta, eu adoro usar short, eu adoro usar vestidinho. E continuo gostando. Hoje eu estou com um short super curto, porque está muito calor, né? E tudo bem. Mas antes, quando eu estava doente, eu não usava. Assim, mini saia eu até usava, mas com meia calça. Porque, se aparecer a celulite... E tensa. E, assim, shortinho era muito difícil de usar. E agora, ainda estando muitos quilos acima do que eu já pesei, eu uso mais feliz, entendeu? Agora, eu não vou dizer para você que eu vou conseguir sair de top, porque a minha barriga tá feia. E tudo bem, né? E tudo bem, sabe? É isso que eu acho, assim. Outro dia eu fiz um post falando,
não idealize a aceitação. Eu acho que essa é a grande chave. Se a gente ficar esperando a gente achar o nosso corpo lindo e você se olhar no espelho todos os dias e dizer, nossa, como eu sou gata, gostosa e maravilhosa, para então você amar o seu corpo e ser feliz, talvez esse dia nunca vai chegar. Na minha opinião, no meu modesto entendimento, o caminho eu me respeito e eu gosto de ser a pessoa que eu sou. Eu me respeito e eu gosto de ser a mulher que eu sou, os valores que eu tenho, a vida que eu escolhi levar. Eu gosto de mim enquanto pessoa. E aí você começa a gostar do seu corpo também, por entender que ele é o seu instrumento de vida, o que é muito diferente de entender o corpo como uma imagem corporal. Sim. E o nosso corpo, infelizmente, especialmente por causa das redes sociais, ele se transformou numa fotografia, ele se transformou numa imagem, numa coisa. Enquanto você tratar o seu corpo como imagem, você vai adoecer. Quando você entender que o seu corpo é o seu instrumento de vida, é uma coisa viva, orgânica, com músculos, gorduras, celulite, flacidez, estrias, manchinhas, aí, opa, agora eu estou falando de um ser humano. Só que o Instagram transforma todo mundo numa imagem. O TikTok transforma todo mundo naquela coisa que dança, que eu tenho pavor daquelas dancinhas. O vapo do TikTok. Então, você não é isso. Você não é uma imagem, você é um ser humano. Mas esses novos tempos digitais, e agora vem metaverso, não sei mais o quê, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Eu não quero saber também, não. Nossa, eu sou velha, eu sou do século passado, eu me confronto com isso, não. Eu tô cansada, não quero. Ô, Dai, eu tô te ouvindo falar, né, sobre, tipo, ver o seu corpo como um instrumento, e aí eu fiquei pensando também, né, no adoecimento da lua. Eu acho que quando a gente, infelizmente é assim também, quando a gente se depara com a proximidade da morte, porque, óbvio, né, quando a gente tem uma pessoa doente por perto, a gente pensa nisso. Eu perdi meu pai com 36 semanas de gravidez, enfim, não esperava, de uma maneira super repentina, não podia o enterro, né? Quando você começa a ficar muito próximo disso, eu acho que isso também te traz algumas reflexões, né? Assim, do tipo, o que eu estou fazendo aqui desse jeito? Será que é isso aí mesmo? Enfim, mas nem todo mundo... porque eu acho que a gente vive sem pensar muito nisso, né? Sem pensar em como o que a gente tem de fato é o aqui, o agora, o momento presente. Vou tentar ser feliz aqui agora, porque eu não sei amanhã. Pode parecer uma belíssima frase bobinha de autoajuda ou de guru, de coach, não sei o quê, mas na verdade é muito importante, porque senão a gente sempre projeta o momento feliz, a felicidade, a aceitação, o aproveitar a vida para o futuro, e o futuro nunca chega. Não. Então, sempre que a gente se depara com adoecimento ou morte, ou com a finitude da vida, né? Isso é muito transformador. Então, eu acho que você deve ter percebido muito isso, né? Nossa, com 36 semanas deve ter sido uma barra, né? E assim, infelizmente, às vezes é assim que a gente, enfim, tem noção das coisas. Agora, graças a Deus, nem todo mundo passa por coisas ruins, Ainda né? bem, né? Só que também não se transforma. Pensando em tudo que aconteceu na sua vida, enfim, a gravidez, em todas as pessoas que não tiveram essa chance, essa coragem de mudar, porque eu acho que é muito difícil ter essa mudança que você, né, cavou lá atrás e veio. O que você diria para essas mães, para essas mulheres que têm questões, ou mulheres que pensam em ser mães ainda, que tem muitas questões com o corpo e com a alimentação? O que você diz para elas, assim? Você acha que é fundamental? Porque eu acho fundamental a pessoa trabalhar isso, para ela, não é nem gerar uma pessoa, é para ela educar uma pessoa para não ter uma vida similar à dela até esse sofrimento. Você também acha isso? Você acha que isso é muito mais importante do que... Eu acho muito mais importante do que ficar preocupada se a criança vai comer açúcar até os 2 anos, por exemplo. Sim, para quem tem acesso à alimentação, sabe? Eu acho que eu estou desfrutando de tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui, porque eu tive a possibilidade de fazer terapia, de fazer o meu tratamento. Eu não sei o que teria sido de mim se eu tivesse engravidado repentinamente, por exemplo, aos 20 e poucos anos, no auge do meu transtorno alimentar. Eu não sei o que teria sido de mim e da criança que viria, né? Porque, infelizmente, a gente não tem muito preparo emocional para as coisas na nossa vida, né? Eu falo que nós somos analfabetos emocionais.
a gente não entende direito o que está acontecendo, e eu acho que por isso que é muito frequente, por exemplo, a depressão pós-parto e até a depressão na gestação. Uma coisa que as pessoas julgam e condenam, nossa, mas você tem a obrigação de estar no momento mais feliz da sua vida, você se tornou mãe. Mas tem mulheres que têm um quadro gravíssimo de depressão pós-parto, ou até na gestação, por alterações hormonais, por dificuldades emocionais, por questões de antes da gestação. Muitas mulheres engravidam sem ter uma vida estruturada, sem estar prontas, ou foi sem querer, ou foi por pressão do marido. Tem tantas questões que levam, e assim, sair do papel de ser filha para se tornar mãe é uma, assim, é uma jornada ruptura, né? É muito importante que você esteja bem nesse momento, eu acho, para que você não sofra muito mais depois, né? Então, claro, o que eu diria? Se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer terapia, seria lindo, fantástico, mas infelizmente a gente sabe que nem todo mundo tem, né? Então, quem está escutando a gente que tem essas questões com o corpo ou está vivendo um transtorno alimentar, se você tiver condições, busque um tratamento antes de engravidar, porque isso pode te ajudar muito a ter uma gestação mais tranquila, um pós-parto mais tranquilo, e uma grande preocupação que eu tenho, que você bem citou, é com o futuro das nossas crianças, né? Uma criança que nasce num ambiente em que as pessoas são adoecidas com o corpo e com a comida, tem uma chance enorme de ter transtornos alimentares no futuro, né? A gente vê hoje, todos os profissionais que eu converso no canal, e eu tenho agora uma rede enorme, né, de nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, falam que estão preocupadíssimos com crianças com 10 anos com anorexia. E o impacto disso é muito acelerado pela mídia social, né? Eu não sei por que os pais fazem conta no Instagram para criança tão pequena e já postam o look da criança e já postam o corpo da criança como se fosse uma imagem desde tão cedo. E eu me pergunto, eu não sei a resposta, tá? Talvez eu esteja errado, daqui a alguns anos a gente vai dizer, nossa, como a Daiana foi idiota, mas eu não sei hoje o impacto para as nossas crianças de serem transformadas em uma imagem tão cedo. Sim. Né? Eu não sei, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tomo muito cuidado com a exposição da minha filha, sabe? Eu posto pouco ela, porque eu acho perigoso, e eu não sei, assim, eu não sou dessa geração, né? Foi ter internet, foi ter rede social na minha vida, eu já era bem mais velha. Então, eu acho que daqui a uns 10 anos, talvez a gente tenha essa resposta. Como vai estar o emocional das crianças que nasceram completamente expostas pelos pais nas redes sociais? Como é que vai ser a relação delas com a imagem corporal? Será que isso vai levar a uma boa relação com a comida? Como é que vai estar a autoestima, a autoconfiança? Será que elas vão conseguir entender que o valor delas não é a imagem que foi desde cedo tão postada, sabe? Eu confesso, assim, tenho muito receio, não sei as respostas, mas eu observo muito, assim, quando os especialistas me dizem que tem cada vez mais crianças mais cedo já com transtornos alimentares muitas vezes graves, aí eu penso que essa minha preocupação tem, de fato, legítima, sabe? Agora, toda essa mudança impactou também na sua relação com a comida, com a alimentação? Eu acho que sim, acho que antes da gestação eu já estava numa relação bem melhor com a comida, sabe? Tanto que na gestação eu comi bastante, assim, mais do que eu gostaria, e aí alguns dias eu segurava e tudo, assim, né? Mas no último mês, teve um dia, tipo, que eu falei, eu preciso comer donuts, aí eu comprei uma caixa de donuts, aí eu comprei, tipo, 8, um de cada sabor. Aí o que aconteceu? Eu queria experimentar todos, mas não cabia na minha barriga, então eu dei uma mordidinha em cada um, e guardei o resto. Porque isso foi uma grande novidade, provavelmente. O olho, a vontade foi maior do que, de fato, quando eu vi toda aquela comida ali, eu não ia conseguir comer 8 donuts, né? Então, assim, é muito legal para mim, que tive uma relação sempre tão conturbada, perceber que hoje eu consigo escolher comer um bombom, sabe? Eu consigo comer um prato de macarrão, comer um pedaço de pizza, 2 às vezes, e não precisar comer meia pizza sozinha, ou me empanturrar, né? Eu tenho muita felicidade mesmo de saber que eu nunca mais comi até ficar empanturrada. Uma coisa que era muito comum na minha vida, ou era zero, ou era passar fome,
ou era comer até ficar empanturrada. Eu não tinha o meio termo, eu não tinha o tal do equilíbrio que a gente fala tanto. Eu não entendia mais os meus sinais de fome e saciedade. Era tudo ou nada, né? E agora não, eu nunca mais fiquei estufada de tanto comer. Você ouviu ela gritando? Eu ouvi. Mamãe já vai. E eu já Mamãe falo que já vai, meu amor. Fala que ela estava terminando. Dai, e eu acho que o mais interessante é que no momento que, em tese, eu imagino que você está com uma carga de estresse e ansiedade altíssimas, e a comida não é o remédio, né? Assim, sabe, Marina, eu vou confessar para você, tem dias que foi. Eu exagerei na comida. A comida sempre foi a grande bengala da minha vida, né? O meu, digamos assim, o meu anestésico para dores que eu não sabia nomear. Teve momentos no tratamento da minha filha que eu me acabei de comer, assim, mas hoje, pensando, o me acabei de em comer... retrospectiva, é um exagero... Não, mas mesmo é um exagero que hoje eu sei que é normal, né? Comum. Tipo assim, eu não devorei uma caixa de bombom, mas eu comi o que? 5, 6 bombons, o que para mim é muito, porque eu sei que com um bombom eu estou feliz, entendeu? Teve dias que eu usei a comida assim como válvula de escape e tudo bem, porque eu sei que eu preciso extravasar em algum momento, né? Mas eu estou bem feliz com a minha relação com a alimentação, assim, claro, de novo, sendo muito honesta, gostaria de emagrecer? Gostaria de comer um pouco menos para conseguir perder os meus quilinhos? Gostaria e vou tentar, né? Pode ser que daqui a alguns meses eu esteja um pouco mais magra, talvez não sei, mas vai ser respeitando a história da minha vida, respeitando tudo que eu estou vivendo e respeitando o meu corpo. Não vou fazer nada drástico, sabe? Porque eu preciso entender que estamos passando por um momento difícil. Acho que todo pós-parto, toda mulher que tem um filho pequeno fica muito cansada, dorme pouco, e você vai buscar mais alimento por conta disso. A gente já sabe. Quem não dorme bem, eu não sei agora o nome dos hormônios, essa coisa toda, mas você tem... Toda pessoa que não dorme bem come mais e busca alimentos mais calóricos e energia. Então, assim, dormir bem é fundamental para o processo de emagrecimento. Então, é muito normal que toda mulher com filho pequeno não consiga emagrecer. Sim. Só que a gente vê as artistas, as estrelas, né, completamente magras, um mês depois do parto, e é difícil para a gente. Eu confesso que, assim, eu me peguei me comparando com famosas que estavam grávidas enquanto eu estava. E as pessoas perguntam, né? Já perdeu peso? Tipo, você sabe que para mim nunca ninguém perguntou? Não. Eu acho que de tanto que eu faço esse trabalho... E também por causa da pandemia, né? Eu quase não encontrei ninguém. Então, a gente ainda está vivendo mais recluso por causa do tratamento da Lua. Então, eu não tenho encontrado muitas pessoas ainda, mas isso não aconteceu comigo. Mas eu acho que se tivesse um cenário normal, talvez, né, acontecesse, as pessoas perguntariam mais. Isso, aliás, fica aqui o recado: não façam esse tipo de pergunta, porque isso pega mal, é ruim, você não tem nada a ver com isso, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é assim, ó, eu me peguei me comparando, sabe? Todas as famosas que engravidaram quando eu estava grávida estão perfeitas, magérrimas, com abdômen de tanquinho. Só a minha barriga que não. Né? Então eu fico pensando, não é assim, né? Eu acho que, na verdade, quase todas as mulheres que estavam grávidas assim, devem estar com a barriga igual a minha, né? Então, exato. Eu acho que a exceção e assim, não estou dizendo que elas estão erradas, né? Eu acho que cada mulher tem a sua necessidade de voltar ao corpo rapidamente. E elas provavelmente se empenham mais do que eu na ginástica, na dieta. Então, assim, eu não acho que é errado você querer voltar rapidamente ao corpo, especialmente se o seu corpo é o seu trabalho, né? Eu só acho que, para o meu contexto de vida, não faz sentido eu me matar, eu adoecer para querer emagrecer rapidamente. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Para o contexto da vida, de você, mulher, que acabou de ter bebê, que está me ouvindo. Faz sentido, no seu contexto de vida, você está com uma barriga de tanquinho 2 meses depois do parto? Ou, minha filha está com 1 ano e meio. Então, vamos lá, 1 ano e meio depois do parto. Tá? Não tem barriga de tanquinho, nunca tive, aliás, né? Não tem nada disso. Eu acho que essa é outra pergunta que a gente tem que se fazer, né? Já tive. Mas eu não preciso disso, entendeu? Eu não trabalho com a minha imagem, eu não trabalho com o meu corpo. Então, assim,
às vezes também a gente se coloca bastante no papel de vítima, né? Ai, eu sou uma vítima da pressão social, eu sou uma vítima da cobrança dos outros. Mas, na verdade, é a gente que se cobra coisas que não fazem sentido para o nosso contexto de vida. Então, também, a que você está comparando ao seu corpo? Né? É uma mulher que faz 8 horas de atividade física, vai na drenagem, na criolipólise, no não sei mais o quê, no power shape, no não sei o quê. Não, 8 horas de ginástica por dia, não, falei errado, né? Quer dizer, que dedica 8 horas do dia, enquanto você está no trabalho, a cuidar do corpo. É claro que ela vai ter um corpo diferente do nosso. Então, eu acho que sempre que a gente cai na armadilha perigosa da comparação, a gente tem que parar um instante, respirar e pensar, ok, mas eu estou comparando banana com banana? Ou eu estou comparando mirtilo com banana? Não dá, entendeu? Exato. Eu falei mirtilo agora porque a Mas minha filha aprendeu a falar mirtilo e eu estou tão apaixonada. Ela tem um livrinho com as frutas e ela fala mirtilo, mirtilo, é tão bonitinho. E agora eu só penso em mirtilo. E você já deu um mirtilo para ela comer? Já dei. E ela gostou? Não, ela faz assim. Aqui também. Na verdade, ela gosta mesmo de banana. Aqui também. Eu acho que é a paixão nacional dos bebês. Ô, Dai, e para terminar, já que você tocou nesse assunto mirtilo e banana e lua, você acha que... Você acha não, né? Hoje, olhando a lua se alimentando, né? Porque ela já está se alimentando há um tempo. Você consegue ver que se você talvez não fosse essa Dai que você é agora, você ia tratar a alimentação dela de uma maneira diferente como a que você trata hoje? Você acha que você olha para a alimentação da Lu de uma maneira muito mais completa e complexa do que se você não tivesse bem com isso, sabe? Você acha que você ia ser uma pessoa mais noiada, mais... Você acha que tem essa diferença? Eu acho. Você sabe que eu nunca vou esquecer o dia que eu amamentei exclusivo no peito até os 6 meses, né? E aí, com 6 meses, eu dei a primeira frutinha para ela, que foi uma banana. E eu fiquei tão emocionada quando ela comeu a primeira banana. Eu tirei foto, eu gravei. Foi, assim, uma coisa tão importante para mim, né? Ai, a minha filha começou a se alimentar, meu Deus, foi uma emoção. Sério, eu chorava de emoção dela estar comendo a primeira banana. Então, assim, com certeza é importante para mim, é diferente para mim. Por exemplo, assim, eu sofro muito quando ela tem que fazer o jejum para as quimioterapias e para o tratamento, porque tem que fazer, né, 8 horas de jejum de alimentos, 6 horas e às vezes os procedimentos são à tarde, então às vezes ela chora pedindo mamar e eu não posso dar, porque ela tem que ficar em jejum. Isso é um sofrimento imenso para mim. E eu sei que porque assim, ela não está com tanta fome assim, mas é a falta, né, do mamar, do colinho, do estar no hospital. Mas devido a todas as minhas questões com a alimentação, para mim isso é um sofrimento, sabe? Sim. E por outro lado também, eu já deixei ela comer chocolate, sabe? Eu acho que tem coisas assim que você fala, eu vou dar uma educação sem telas, sem doce até os 2 anos, você põe um monte de regras antes de você ser mãe, né? A verdade é que, assim, na prática, diante da realidade que eu estou vivendo, sim, eu dou telas porque ela gosta, porque ela se diverte e porque eu também estou cansada às vezes, Sim. Né? Sim, eu dei açúcar, a primeira vez que a Lua comeu açúcar foi uma coisa muito inusitada. Ela tinha passado por um procedimento de quimioterapia e ela estava num dia em que ela não tinha comido nada o dia inteiro, ela só queria leite. E ela estava com febre, estava resfriadinha, e a pediatra me falou, ela não comeu nada. Eu falei, nada, ela só tomou leite. Então, oferece um doce para ela, dá alguma coisa de açúcar para ver se ela come. E eu dei açúcar. Então, assim, é muito fácil dizer, eu não vou dar açúcar para o meu filho até os 2 anos. Uma mãe com um filho doente vai dar qualquer coisa para a criança ter um pouco de energia, sabe? Então, assim, é muito fácil o que a gente idealiza na maternidade e o que vai acontecer na prática, diante da sua história de vida com o seu filho, com as situações que vocês vão viver. Então, mas tem muito da nossa história também, né? Eu acho que eu vejo por mim, agora, se eu nunca tive essas questões, e eu tenho toda uma crítica sobre esse rigor de vou dar um bolo de aniversário no dia do aniversário. Enfim,
Mas é isso, eu nunca tive questão, eu não tenho medo, eu sei, né? Enfim, eu conheço, eu vou aqui dentro do meu sistema. Mas eu penso muito nas pessoas que já tiveram questão, isso é um fantasma atrás delas, porque eu acho que, no final das contas, a pessoa já assimila assim, meu Deus, ele vai comer um bolo e vai ficar viciado. Mas é porque a pessoa sente isso. Sim, não acontece. E olha que curioso, ela comeu um pedacinho, aí ela pediu mais um latte, que ela falou latte, ela, mais um latte, mais um latte. Aí eu dei mais um pedacinho e depois ela não quis mais. E ela nunca mais pediu. Aí ela foi comer chocolate de novo agora no domingo de Páscoa, que ela viu os priminhos comendo. E depois também não pediu mais. Então, assim, às vezes essas fantasias são da nossa cabeça, pelo nosso adoecimento, pela nossa relação. O que eu procuro fazer com a minha filha? Ofertar o máximo possível de alimentos saudáveis. Então, assim, eu estou numa batalha agora para ela comer legumes, porque eu tento brócolis, eu tento cenoura, ela não quer, ela cospe. Vamos fazer uma reunião aqui, porque tá difícil. Né? Então, eu tento. Por outro lado, ela ama feijão, ela come feijão quase todo dia, sabe? Ela ama batata, ela gosta de macarrãozinho. E aí, olha uma coisa curiosa: o meu marido tem doença celíaca. Então, aqui em casa, a gente sempre só comprou macarrão sem glúten, para o Thiago poder comer. Quando a Lua começou a se alimentar, eu conversei com a pediatra dela. Eu quero dar macarrão com glúten para ela, porque eu não quero que ela desenvolva. A gente fez o teste nela, né? Por causa do Thiago, tinha chance dela ter doença celíaca, viu que ela não tem. Falei, então eu vou dar glúten para essa menina, porque eu não quero que ela tenha uma intolerância. Ela falou, faz muito bem. Você dá pão normal e dá macarrão normal. Então, fazia muito tempo que a gente não comprava pão e macarrão com glúten por causa do Thiago. E eu faço questão que ela coma para que ela não desenvolva nenhuma intolerância, entendeu? E nem passa pela sua cabeça, tipo, ai, vai comer um pão, vai ficar... Talvez, esse é meu ponto, talvez se eu não tivesse curado, remissão total, enfim, cada um tem um termo, talvez você ia ficar, meu Deus, mas será que ela não vai querer comer só pão e aí ela vai engordar e aí ela vai... Eu acho que esse é meu ponto, assim, eu falo muito com as pacientes, não esperem engravidar, porque eu recebo muita paciente fala assim, eu quero melhorar minha alimentação, porque agora eu engravidei, eu quero que meu filho tenha uma boa alimentação. Calma, assim, é melhor, vai antes. Se um dia você pensa em ser mãe, começa antes, porque é um processo muito longo, são muitos mitos, né? Tipo, é muito paradigma para quebrar, e nem sempre a criança vai revolucionar a sua vida, porque é cansativo pra caramba também, né? Enfim. Sim, eu acho que é bem importante a gente dizer isso, assim. É claro que a gente tem que oferecer alimentos saudáveis, né? Óbvio que eu sempre falo, as pessoas me escutam falando de comer de tudo. É claro que eu tento ter a alimentação mais saudável possível, com frutas, com verduras, com tudo que a gente sabe, né? Mas sem proibições. O dia que eu estou com vontade de comer um chocolate, eu vou comer. O dia que eu estou com vontade de comer um hambúrguer, eu vou comer, sabe? Sem neurose. Só que eu não vou comer hambúrguer e pizza todos os dias, porque eu quero ter saúde, eu quero ver minha filha crescer, eu quero viver até, sei lá, 100 anos, entendeu? Então, assim, o que muda na cabeça da gente, na minha cabeça, é isso. Antes a alimentação, hoje eu sei, né? Não era por saúde. Era uma obsessão pela magreza, disfarçada de saúde. Hoje, de fato, eu me preocupo com a saúde da minha família e da minha filha, né? Mamãe já vai, minha bonequinha. Agora, fala pra ela, agora vai acabar de verdade. E agora, claro, também, assim, eu estou falando aqui para vocês como a maternidade me transformou e tudo, mas tem todo um lado muito cansativo, né? Um lado exaustivo. Eu falo para vocês, eu tenho uma admiração por mulheres que criam os filhos sozinhas, porque eu acho que é uma tarefa impossível. Quando uma mulher me conta que criou 2, 3 filhos sozinha, sem nenhuma ajuda, eu falo, meu Deus do céu, você é uma guerreira de fato. Porque eu já falo que tem 2, 3 filhos, já aí eu tô admirada. Eu também. Como é que alguém tem como é que alguém cuida de 2 filhos? Eu peço para minha mãe, como é que a senhora cuidou de 3 filhos? Porque cuidar de um, né? Então, assim, eu passei a ter uma admiração pelas mulheres, assim, porque sempre a gente ouvia falar, né? A jornada tripla da mulher, a profissional, a esposa, cuidar da casa. Eu acho que a jornada é mais que tripla, né? E hoje eu entendo tudo. É muito difícil você dar conta de tudo. E eu acho que quem diz que dá conta de tudo mente, porque, na verdade, ninguém vai dar e tudo bem. Vai escapar alguma coisa, você não precisa ser uma mãe perfeita, aliás, porque isso não existe, você não vai conseguir ser uma profissional tão dedicada quanto
você era antes da maternidade, porque agora você tem toda, até emocionalmente falando. E é um cansaço, toda a preocupação. Um cansaço mental, né? Sim, e é um cansaço definitivo, né? Porque você exato. veja, faz 1 ano e meio que eu não durmo direito, por exemplo, que acho que toda mãe que tem um filho pequeno, porque ainda que você durma, você está preocupada, né? E, então, assim, ser mãe é estar sempre preocupada, cansada, então tem todo esse lado. Então, assim, não dá só para romantizar e falar, é tudo maravilhoso e vai ser fácil. Eu acho que, assim, é lindo, é transformador, é um amor, assim, eu falo que o amor que a Lua me trouxe é uma coisa indescritível. Eu sou uma escritora, eu trabalho com palavras e não tem uma palavra que possa definir o amor que eu sinto. Mas também tem um lado muito difícil, de muito cansaço, de muita dedicação. Então, de muita renúncia, né? De muita renúncia, de escolhas. Então, eu acho que toda mulher que deseja ser mãe, se puder, e tem alguma questão, né, essas todas que a gente está falando, busca uma ajuda antes, porque vai te ajudar muito a estar... Eu acho que assim, não é que você vai estar pronta e sem problemas, nunca, jamais, mas mais fortalecida, mais segura de si, sabe? Isso vai te dar mais confiança para toda essa jornada. Eu acho que, sobretudo, com mais espaço e energia mental para lidar com todas as outras coisas que a maternidade traz, porque, no final das contas, isso ocupa muito tempo de muita gente. Quando você está com isso minimizado, sobra para você, obviamente, reclamar e ficar cansada com outras coisas, mas você vai fazer todo o mínimo que tem que ser feito, eu acho que mais bem feito também, né? E com mais saúde, porque seu corpo vai estar mais fortalecido, enfim... E eu acho que a gente tem que acolher assim, a dor das mulheres, sabe? Porque eu vejo que tem muito julgamento quando a gente fala de maternidade, né? Nem toda mulher vai sentir a alegria que talvez eu relatei aqui, né? Nem toda mulher vai achar que é cansativo como a gente está relatando aqui. Cada mulher vai viver a sua maternidade. Então, eu sempre gosto de dizer assim, permita-se ser a mãe possível para você, dentro da sua história, do seu contexto de vida, né? Acolha o que for possível para você, porque se você tentar dar conta de tudo, você vai ficar doida e você vai adoecer, né? Então, nada de, eu quero seguir esse padrão, eu quero ser mãe igual a fulana, igual a comparação nesse momento não ajuda em nada, né? Que você possa ser a mãe... mas não seja, né? Mas busque assim ser a mãe possível para você, porque o amor, o carinho, o como cuidar, o seu filho vai te ensinar. Eu falo, eu sou uma mãe bebê, tá? Eu sou mãe há 1 ano e meio. Eu sou um bebezinho enquanto mãe. Quem me ensina a ser mãe é a Lua, ela me ensina a ser mãe dela. Né? E a gente vai aprender isso juntas, a gente vai construir essa relação juntas. E isso é muito bonito, sabe? Pelo menos eu estou me permitindo viver isso do melhor jeito que eu consigo, sabe? Apesar de tudo que a gente está vivendo. Não. Dai, maravilhoso. Não tem assim, acho que não tem nem como te agradecer. Acho que as pessoas vão amar. Enfim, você sempre ensina muito, é o que eu te falei. O seu livro é o livro que eu mais recomendo, assim, para as pacientes, de verdade. Todo mundo que lê fica muito impactado, se reconhece muito. Eu acho muito curioso, porque a coisa que eu escuto muito das pacientes é falando assim, nossa, e ela é tão bonita, sofrendo tanto, porque ainda, né, tem essa ilusão de que é só o feio ou extremamente gordo que sofre, e no final das contas isso é muito positivo também, porque isso, o sofrimento não tem uma forma, né, uma beleza, cara, né? não tem cara, eu acho que o jeito que você contou essa história no livro é incrível, assim. Eu gosto muito, assim. E ter você aqui é um presente Dia das Mães, inclusive. Ai, que amor! Imagina, Marina, conta comigo sempre. Adoro conversar com você. Te admiro muito. Amo o trabalho que você faz e conte comigo sempre que for para... Eu gosto, assim, de dizer que o meu desejo é que eu possa ajudar as mulheres que nos ouvem e que me seguem a ter a liberdade de ser quem elas são, com menos julgamento, com menos autocobrança, com menos autoaversão, com menos autopunição, sabe? Sinta-se confortável sendo quem você é, sendo a mãe que você é, sendo a mulher que você é, porque aí a gente conquista uma paz para enfrentar com mais coragem os desafios da nossa vida. Quando a gente está aprisionada em tentar impressionar alguém, a ser algo que a gente não é, a forçar uma coisa,
é tão difícil e às vezes o caminho é adoecer. Então, que a gente possa, juntas, cada vez mais entender que a gente precisa se aceitar, se perdoar, saber que não vamos ser perfeitas mesmo, a vida perfeita não existe, nunca vai existir, e é nisso que está o grande barato, né? Eu acho que a gente aprende todos os dias, mais do que nunca minha filha me ensina isso, todos os dias um aprendizado novo. Sim, bem, vou ficar super na torcida para a recuperação da Lua. Tenho Obrigada, certeza que todo mundo amor. está. Vou falar para todo mundo que quem quiser saber por onde você anda, eu sei que você tem trabalhado menos, com total justificativa, mas sei que você tem feito algumas coisas até a respeito da doença da Lua. Do retinoblastoma. Exato. Se as pessoas quiserem saber, lá no seu Instagram, você sempre coloca, né? O que... Agora eu estou mais no Instagram, o canal e o site já estão mais paradinhos, mas lá no Instagram, toda semana eu estou postando trechos do livro, trechos de vídeos antigos, porque eu não estou conseguindo gravar vídeos novos agora, e também conteúdos, claro, sobre o meu primeiro livro, sobre o segundo livro, e sobre o câncer infantil, o retinoblastoma, que agora também é uma missão aí que Deus mandou para a gente, e sabe que a gente sempre tem que procurar algum sentido para as coisas que acontecem na nossa vida, né? E eu e o meu marido, a gente decidiu que se é que existe algum sentido na doença da nossa filha, que seja o de salvar outras vidas. Então, a gente fez o vídeo contando o que a gente estava vivendo para que outros pais pudessem perceber os sinais e levar os seus filhos ao oftalmologista. Então, uma última coisa que eu queria dizer para vocês, todas as mães que estão me ouvindo, não importa a idade do seu filho, tá? Bebezinho, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, leve ao oftalmologista. A gente ainda não tem o costume de levar crianças pequenas ao oftalmo. A criança vai ao oftalmo quando entra na escola e apresenta alguma dificuldade de visão. E aí, às vezes, essa criança já viveu tantos e tantos anos com alguma dificuldade que ninguém sabia porque ela não sabe falar. Fora, infelizmente, os casos raros de câncer nos olhos, como a gente está vivendo. Então, levem os filhos de vocês ao oftalmologista. Exato. Logo que aconteceu, coincidentemente, eu levei o João e a médica dele, a gente comentando, ela falou, nossa, como aumentou a procura depois do vídeo que eles fizeram. E eu falei, nossa, que bom. Eu até te mandei uma mensagem falando disso, porque... Eu falei, que bom. Então, estamos conseguindo levar essa informação, que é muito importante. E vocês serão retribuídos com isso, eu não tenho dúvida, porque o universo, ele sabe o que faz. Que bom, que bom. Marina, muito obrigada, um beijo enorme, eu amei, espero que quem acompanhou a gente aí tenha gostado de alguma forma e conta sempre comigo, um beijo enorme. Eu também, vai aproveitar a Lua, um beijo. Vou lá.